Esse é o livro Sonho e Conquista, do Comitê Olímpico Brasileiro, patrocinado pelo Banco do Brasil e pela Bolsa de Mercadoria e Futuros. O Brasil nos Jogos Olímpicos, Sonho e Conquista, o Brasil nos Jogos Olímpicos do século XX. É um livro que documenta a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos. Conta a história do Brasil nas disputas esportivas e também dá um relato sobre a participação aqui, o grande Guilherme Paraense, ganhador da primeira medalha de ouro do Brasil, campeão na prova de pistola, aliás, na prova de revólver, que uns colocam como pistola de tiro rápido, a equipe brasileira. Aí aqui a situação no século. Primeiro eles fazem um apanhado da situação no século, a situação no Brasil, e depois esse livro começa a documentar os jogos, os jogos de 1920, o juramento do Victor Boan, e aqui provas de natação, Duque Kahanamoku, o grande destaque da natação, competições de atletismo, isso dos jogos de 1920, aqui 1920 ainda, aqui as medalhas do Brasil, a equipe de tiro, o grande Guilherme Paraense, primeiro campeão olímpico do Brasil, medalha de ouro no tiro ao alvo, aí as equipes de tiro, o revólver que deu a medalha ao Paraense e o alvo oficial. Ainda o pessoal do competiu no remo, aliás, no polo aquático e na natação, aliás, no remo, polo aquático, natação, e a participação do Brasil, aqui um relato dos Jogos de 1920. Aqui já a participação do Brasil nos Jogos de 1924. Situação do mundo, a competição de Paris, aqui a produção de café, Porto de Santos, aí pessoal, Coluna Prestes, os jogos de 24, cidade de Paris em 24, as disputas, o grande Pavo Nurmi, ganhador de 5 medalhas de ouro no atletismo, John Weissmuller, destaque da natação, e as competições, a delegação brasileira de 1924, equipe do Brasil de atletismo, aqui são Fernando da Costa, o Paraense, aqui também pessoal do remo, os resultados dos Jogos de 1924. Aqui 28 o Brasil não participou dos Jogos, esteve ausente, aí participou em 32 em Los Angeles. Então é a guerra constitucionalista aqui no Brasil, Revolução Constitucionalista. Aqui também a delegação brasileira desfilando nos Jogos, cidade de Los Angeles, a Vila Olímpica, primeira Vila Olímpica oficial, né? Competições de remo, saltos ornamentais, o atletismo, o Ed Tolan, que venceu 100 e 200 metros, Mildred Didrikson, campeã ganhadora de medalhas de ouro também, a equipe de natação, as japonesas, embora os homens japoneses tenham sido os grandes destaques, Juan Zabala vencendo a prova da maratona. Aqui o pessoal da delegação brasileira, todos aí, já são outras disputas, já não são mais os Jogos Olímpicos, a briga da equipe brasileira no polo aquático, os remadores do Brasil, tal. Aqui a participação do Brasil nos Jogos de 32, aqui os Jogos de 36, em Berlim, o Brasil não obteve medalha, que o nazismo, né, dominando
cenário político mundial. Aqui o Charles Chaplin, na época cultural da época, momento cultural da época. Os jogos de 36, do Hitler, Jesse Owens, Lutz Long. Aqui Jesse Owens voando no salto de distância, conseguiu pular mais de 8 metros, medalhas alemãs, provas de salto. Delegação brasileira. Aqui o grande Silvio de Magalhães Padilha, nos 400 com barreira, ficou em 5º lugar, grande competidor, depois foi presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. As nadadoras, Maria Lenk. Então é um livro que retrata a participação brasileira nos Jogos de 36. Aqui os Jogos 48, basquete, conquistou a primeira medalha, uma medalha de bronze. Um grande desempenho do basquete, o mundo aí saindo das ruínas da Primeira Guerra Mundial. E os Jogos realizados em Londres, primeira Olimpíada do grande Emil Zatopek, grande corredor tcheco. Abertura dos Jogos, delegação brasileira. A equipe de basquete do Brasil, ganhadora da medalha de bronze. Jogadores brasileiros. Jornais da época. Vela e natação. Os resultados dos jogos. Aqui em 1948, 52, o grande Ademar Ferreira da Silva, ganhador da medalha de ouro no salto triplo, primeira medalha da história do Brasil no atletismo. É um grande competidor da época. Delegação do Brasil na abertura dos Jogos de 52. Forte, muito forte. Vila Olímpica, lá na Finlândia, retratando tudo isso, a participação dos brasileiros. Aqui o casal Emil Zatopek e Dana Zatopkova, famoso casal ganhador de medalha de ouro. Aqui os competidores do Brasil, Ademar Ferreira da Silva na Vila Olímpica, com seu cavaquinho. De novo Ademar Ferreira da Silva, depois de conquistar a medalha de ouro, premiação da medalha de ouro. Ele na pista também, ele fez a volta olímpica. Foi o grande nome do esporte olímpico brasileiro, saltou 16,22, conquistou a medalha de ouro. Aqui o José Teles da Conceição também, ganhador de medalha de bronze no salto em altura. O Geraldo de Oliveira no salto em distância. Aqui mais competidores. Geraldo de Oliveira, as competições de vela, a natação, Tetsu Okamoto num pódio oriental com um norte-americano, um japonês e ele brasileiro. Uma medalha de bronze nos 1.500 metros. Equipe de futebol. Equipe de basquete. De novo, equipe de futebol. E aí, sai dos Jogos 52. Os Jogos 56 em Melbourne. Com Ademar sendo premiado. Ademar Ferreira da Silva. Aí, os Jogos 56. Dois grandes destaques aos 56, Vladimir Putin da União Soviética, 5.000 e 10.000 metros, Bob Moore venceu os 100 e os 200. Também uma grande. E o próprio Ademar Ferreira da Silva, campeão do salto triplo, conquistou o bicampeonato olímpico. Mais competições, os Jogos de 56. Éder Joffre, outro boxeadores, competidores brasileiros.
Aqueles jogos de 1960 em Roma. Jogos 60. Roma, panorama. Cidade, Estádio Olímpico, delegação brasileira, Wilma Rudolph, Armin Hari. Daí também a equipe de boxe, equipe de basquete que garantiu uma medalha de bronze, e a natação, Manuel dos Santos Júnior, medalha de bronze, 100 metros nado livre. Na prova polêmica, que ficaram na indecisão de quem teria conquistado a medalha. Aqui para os Jogos de Tóquio já. A ida dos Santos ficou em quarto lugar no salto em altura, sem qualquer apoio. Foi um grande destaque da delegação brasileira. Nunca uma brasileira havia chegado tão próximo do pódio olímpico. Aqui os destaques dos Jogos de 64, a ginasta Larissa Latminina, da União Soviética. 64 ainda, que foi um ano que o Brasil conseguiu ainda uma medalha de bronze no basquetebol. E foi só em 64. Depois o Brasil não obteve qualquer medalha naqueles jogos. Os Jogos de 68, aí lá no México houve muita confusão. Os Jogos de 68, aí retrata o Black Power, os norte-americanos, o grande salto de Bob Beamon em distância, Fosbury, as equipes de natação, um grande domínio norte-americano, 21 medalhas de ouro, voleibol, basquetebol do Brasil. Aí as medalhas, o Nelson Prudêncio, prata, ganhou a medalha de prata no salto triplo. O boxe brasileiro com o Servílio de Oliveira, grande Servílio de Oliveira, até então a única medalha do Brasil no boxe até os Jogos de 2012. As competições de hipismo, o futebol, e outra medalha foi na vela, que parece não ser retratada aqui nesse livro. Outra medalha foi conquistada na vela. Aqui parece que eles não retratam essa medalha da vela. Aí o futebol, resultado dos Jogos 68, Munique 72, também os Jogos de 72, Olga Kobe, o grande Mark Spitz, medalha Nelson Prudêncio salto triplo e Chiaki Shi no judô. Tá aí lá, ó, uma visão colorida dos Jogos de 72. Agora os Jogos de 76, medalha do João Carlos Oliveira, bronze no salto triplo. E outra medalha veio da vela, que é a delegação do Brasil desfilando. Nádia Comaneci, Cornélia Ender, Rinaldo Conrad, Peter Ficker, medalha da vela. Participação do Brasil nos Jogos 76. Aí vem a participação Jogos 80, Alex Welter e Lars Bjorkström na medalha. O Lula já aparecia com força política. Ursinho Misha, os soviéticos dominando na ginástica. Mais medalhas na vela, Marcos Soares, Eduardo Penido, Marcos Riso Soares, Eduardo Penido, o João Carlos de Oliveira no salto triplo. Aí os Jogos de Los Angeles, o principal destaque foi o Joaquim Cruz, conquistou a medalha de ouro.
O Brasil conquistou medalha com Ricardo Prado na natação, a vela também conquistou medalha. O judô obteve 3 medalhas, a principal delas com Douglas Vieira, Luiz Moura, Walter Carmona. O voleibol ganhou uma medalha de prata, sendo massacrado pelos Estados Unidos. O futebol prata também perdeu para a França. E o grande Joaquim Cruz, uma vitória emocionante na prova de 800 metros. Grande destaque do Brasil. Aqui mais Jogos Olímpicos, 88. O grande nome foi o Aurélio Miguel. Mais provas, destaques para Joaquim Cruz, o Aurélio Miguel sendo campeão com medalha de ouro. Medalha do futebol, o futebol obteve uma medalha de prata. O voleibol não chegou ao pódio, nem o basquetebol, mas teve medalhas do atletismo, teve outras medalhas. Aqui no Filho de Barcelona, o vôlei, primeira medalha de ouro do esporte coletivo brasileiro, né? E o Rogério Sampaio, ouro também no judô. E o Gustavo Borges, ganhador da medalha de ouro na prova de natação. O vôlei aí, ganhador de medalha, a vela não ganhou medalha. Aí 92 passa em branco também. Aí vem os Jogos 96, o vôlei de praia feminino ganha a primeira medalha. O Brasil realiza uma campanha notável, ganha várias medalhas. O Brasil ganhou 15 medalhas, 3 de ouro. Voleibol de praia, com a Jaqueline e com a Sandra, conquistaram a primeira medalha de ouro feminina da história do Brasil em Jogos Olímpicos. Também a primeira medalha das mulheres, medalha para futebol, medalha para basquete feminino, o hipismo ganhou medalha, o judô ganhou medalha, o atletismo, o revezamento 4%, foi uma chuva de medalhas. Aí vem o ano 2000, em Sydney, o Brasil não ganhou medalha de ouro, mas teve uma boa campanha, conquistou 12 medalhas, sua segunda melhor campanha do país. Conquistou medalha na natação com revezamento, conquistou medalha no judô, Carlos Romano, Thiago Camilo, conquistou medalha no basquete, conquistou medalha no vôlei feminino, teve uma excelente campanha na vela, o revezamento também, Claudinei Quirino. Foi uma campanha muito boa do Brasil, embora a imprensa não tenha reconhecido. E nos Jogos de 2000, os Jogos de Inverno, o Brasil tem uma participação discreta, não obtém medalha, participa desde 92. E esse é o encerramento desse livro, esse grande livro aqui sobre a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos. Sonho e Conquista. É o livro Sonho e Conquista. O Brasil nos Jogos Olímpicos do século XX.